Shalom, Uvrahá, amigos da ONG, pergunta ao Rabino, e o assunto de hoje é Mishnah, Gemara, Shulchan Aruch. E nossos sábios nos contam que nosso primeiro patriarca, Avraham Avinu, ele tinha uma tenda, essa tenda era enorme, que de um lado não tinha como ver o outro lado. Imagina uma tenda de circo, e as pessoas que chegavam em um lado da tenda tinham que dar uma volta no quarteirão para chegar do outro lado. E Avraham ele abriu a porta da tenda para os quatro lados, para que a pessoa não precisasse dar a volta no quarteirão. E ele ensinava todos que passavam lá, ele dava para eles comida, no meio do deserto isso, dava para eles comida, bebida, do bom e do melhor, de qualidade, ensinava eles Torá. E isso aconteceu 400 anos antes da entrega da Torá. Como pode ser que ele ensinava a Torá antes da entrega da Torá? Nosso patriarca, ele cumpria 7 mandamentos, o que a gente chama de 7 mandamentos de Bnei Noach, porque tinham 6 mandamentos antes do dilúvio. Depois do dilúvio foi acrescentado o mandamento de não comer uma parte de um animal vivo. Isso eles chamam de... eu não sei como no Brasil tem um tipo de linguiça, mas fora, sem levar em conta a linguiça, Deus me livre, imagina num abatedouro, o boi leva uma martelada na cabeça, ele tem uma morte cerebral, o coração dele continua trabalhando, então ele ainda continua sendo um animal vivo. Para nós, enquanto o coração está batendo, ele é um animal vivo, ele entra numa máquina que corta ele em pedaços. Então isso é um pedaço de um animal vivo, não pode se comer, nem para alguém que não é judeu. E esse foi o 7º mandamento. Por isso que são chamados 7 mandamentos de Bnei Noach, porque antes do dilúvio eram 6 mandamentos. Antes do Adão e a Chavá comerem a fruta proibida, era um mandamento só de não comer a fruta do Etzadat. Depois virou 6 mandamentos, aí já precisou de um mandamento de não assassinar, de não roubar. E depois ficaram 7. Isso aqui o nosso patriarca era obrigado a fazer de obrigação. Voluntariamente, Hashem revelou para ele tudo o que vai acontecer no futuro. Em matéria de judaísmo, Hashem mostrou para ele cada geração e o tzadik da geração e os patrocinadores daquela geração, porque sem o patrocinador, o tzadik não tem como, ninguém vai saber que o tzadik existiu. Dor vedorshav, dor parnasav. Quer dizer, cada geração e os grandes sábios da geração e os grandes patrocinadores da geração. Avraham Avinu viu o povo de Israel saindo do Egito, viu que eles iam receber o mandamento divino de comer matzot. Tudo isso ele cumpria voluntariamente. Mas o que ele ensinava para as pessoas que entravam na tenda dele não era isso. Na tenda dele ele ensinava o que é Deus. Essa categoria da Torá é chamada de Kabbalah. Essa categoria, que é o lado oculto da Torá, é representada pelo livro do Zohar. O livro do Zohar foi escrito pelo Rabbi Shimon Bar Yochai. 1500 anos depois surgem as escrituras do Arizal, que elas fazem o Shulchan Aruch do Zohar. A palavra Shulchan em hebraico é mesa, Shulchan Aruch é mesa posta. O que quer dizer? O Zohar, ele é a sacola com todos os ingredientes, e o Arizal já te coloca cada coisa no lugar, na dose certa, no lugar certo. E Avraham Avinu, antes do Rabbi Shimon Bar Yochai escrever o Zohar, antes do Arizal pedir para o Rabbi Chaim Vital escrever os Ketvei Arizal, Avraham Avinu já ensinava isso. Essa Kabbalah, ela entra na categoria de Torá oral. Na época dos romanos, os judeus já sabiam que nosso povo iria se espalhar pelo mundo, e a Torá oral, que ela se manteve oral antes da entrega da Torá. Depois, com a entrega da Torá, cada coisa que Hashem
Deus deu para Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu fez uma pergunta: como se faz isso? Então, o que a gente tem que fazer aparece como Torá escrita. Como fazer é Torá oral. Passava oralmente de pai para filho, de geração para geração, de mestre para aluno. E então a Torá oral, ela tem a categoria dela de Kabbalah, que foi finalmente escrita. A Torá oral foi escrita pelo Rabbi Shimon Bar Yochai. A Torá oral chegou até ele como o livro da Yetzirah de Avraham Avinu, ou como oralmente, por meio de mestre e discípulo, até o Rabbi Shimon Bar Yochai, geralmente por meio de um petit comité, de um pequeno grupo. Na época dos romanos, os sábios da época sabiam que o nosso povo iria se espalhar e que a Torá poderia se perder, a Torá oral, então decidiram escrever a Torá oral. O Rabbi Shimon Bar Yochai escreveu o Zohar, Rabbi Yehuda Nassi escreveu a Mishnah. Essa Mishnah, a Torá oral. E na prática, o Rabbi Yehuda Nassi, ele foi para cada um dos sábios da época e ele perguntou: o que você recebeu do seu mestre? Então, vemos um exemplo disso, são histórias hassídicas. Quando você ouve a história hassídica que a vizinha contou, ela não tem uma fonte fidedigna, pode ser que ela aconteceu, pode ser que ela não aconteceu. Mas quando você ouve a história que o Rebbe contou, aí ela é fidedigna, como se diz, ela tem uma selinho de kashrut. O Rabbi Yehuda Anassi, ele escreveu as Mishnayot, ele perguntou para cada um dos sábios o que ele se lembrava, o que ele recebeu, e aí aparece Rabbi Akiva diz isso, Rabbi Eliezer diz aquilo, Rabbi Yehuda diz isso. Cada um o que ele recebeu. O que fazer na prática, esse não era o problema do Rabbi Yehuda Nassi. O Rabbi Yehuda Nassi só queria colocar no livro o que cada um dos sábios recebeu de Torá oral, que ele é a fonte fidedigna disso. Então não quer dizer que o Rabbi Akiva ele inventou aquilo, ou o Rabbi Eliezer inventou aquilo. Quer dizer que eles estão te contando o que eles receberam, e o Rabbi Yehuda Nassi coloca o nome de cada um e o que ele está contando da Torá oral, que ele é a fonte dessa história, ele é a fonte dessas palavras. Ou seja, ele não inventou aquelas palavras, ele recebeu do mestre dele, que recebeu do mestre, que recebeu do mestre até Moshe Rabbeinu, mas ele é a fonte fidedigna de que aquilo que foi dito está correto. Há algumas partes da Torá oral que o Rabbi Yehuda Nassi, ele não tinha uma fonte, quer dizer, todo mundo conhecia, mas não tinha ninguém que recebeu do mestre. Então, essa parte ele chamou de Baraita. Baraita quer dizer, está do lado de fora. E essas Baraitot, elas são trazidas pela Gemara. A Gemara analisa a Baraita, qual Baraita daria para comprovar que ela está certa, qual Baraita não daria para comprovar que ela está certa, porque às vezes a Baraita traz um assunto que a Mishnah não traz. Então, ela é necessária também, contanto que ela tem uma fonte fidedigna. Então a Gemara, ela traz provas de que aquela baraita foi dita corretamente, e provas porque ela compara coisa com coisa. Novamente, a intenção da Mishnah não era te falar o que você tem que fazer, era colocar no livro o que está sendo repassado oralmente. Então muitas coisas aqui se contradizem, mas foram todas copiadas e colocadas. A Mishnah foi escrita na língua santa, no hebraico clássico, há uma média de 2000 anos atrás. Começou com a Mishnah começa a ser dita pelo Shimon HaTzadik. Era a época do Alexandre o Grande. Alexandre o Grande conquistou o rei da Grécia, imperador dos gregos, conquistou o Oriente Médio. O Shimon HaTzadik era o último dos Anshei Knesset Agdolá, que eram 120 sábios e profetas que viveram entre a destruição do primeiro Bet HaMikdash, a reconstrução do segundo, e a construção do segundo. Lá começa a Mishnah. A Mishnah continua por 500 anos, até que chega uma hora que é escrita a Gemara.
a Gemara, ela é Torá oral, mas já na linguagem falada, que é o aramaico, que o nosso povo voltou da Babilônia falando aramaico. A Mishnah ainda foi escrita em hebraico, a Gemara já foi escrita em aramaico, na língua do povo. E não só, a Gemara, ela explica a Mishnah por meio de sábios que eles receberam a Mishnah escrita com a sua explicação. E aqui na Gemara, eles colocam a explicação deles. E, novamente, a Gemara, ela não é um livro de halachá. Ela não vai te determinar o que tem que ser feito ou não. Ela simplesmente te traz toda essa Torá oral já expandida. Muitas coisas dentro da Gemara. Um Rebbe diz isso, o outro Rebbe diz o contrário, e você não sabe agora, a gente vai fazer como quem? Beit Hillel fala isso, Beit Shammai fala o contrário. Beit Hillel diz que em Hanukkah, cada dia você tem que acrescentar uma vela. No primeiro dia você acende uma vela, no segundo dia você acende duas. O Beit Shammai fala o contrário. No primeiro dia você tem que acender 8, no segundo dia você acende 7, no terceiro dia você acende 6. Os dois se contradizem. A Gemara traz as duas opiniões, a Mishnah trouxe as duas opiniões, a Gemara traz as duas opiniões. E o que acontece é que tanto a Mishnah quanto a Gemara, elas não são livros de halachá, não são livros de lei judaica. Elas são os debates que o Sanedrin, que era o tribunal rabínico do Beit HaMikdash, está escrito na Torá, tudo que os nossos sábios decidirem do lugar que Hashem vai escolher, você não pode se desviar nem para a direita nem para a esquerda. No Sanedrin, que era o lugar onde se reuniam 71 sábios, no Beit HaMikdash, no lugar que Hashem escolheu, no Templo Sagrado de Jerusalém, esses 71 sábios, eles discutiram, eles fizeram uma votação, e na votação eles determinaram de acordo com qual dos sábios vai ser a halachá. De acordo com esse que é mais rigoroso, de acordo com esse que é mais leniente, a maioria determinou. E dizem nossos sábios, o que é determinado no Beit Hadin, no tribunal rabínico aqui de baixo, é determinado no Beit Hadin lá de cima. É determinado no tribunal divino. Então, o que eles determinaram, aqui embaixo ficou determinado lá em cima, e nem a Mishnah nem a Gemara te trazem o que eles determinaram. Elas trazem somente a teoria. Quais foram as discussões? Quem falou, quem foi mais rigoroso, quem foi mais leniente? Mas nem a Gemara, nem a Mishnah, nem a Gemara te dizem qual é a halachá. Aí, na época do Arizal, tinha o Rabbeinu Yosef Karo. Então, da mesma maneira que o Arizal, ele fez o Shulchan Aruch da Kabbalah, ele colocou todos os conceitos cabalísticos em ordem, numa mesa posta. O Rabbeinu Yosef Karo, ele escreveu o Shulchan Aruch. Shulchan Aruch já é a halachá. Ele já te traz, no Lashon HaKodesh, no hebraico clássico, ele te traz a decisão de todas essas discussões teóricas. Qual foi a decisão? O que nós temos que fazer? Como costumamos fazer nos países árabes, judeus sefaradim, como costumamos fazer nos países europeus, judeu ashkenazim. Aí veio o Rabi Moshe Isserlich, ele ia escrever o Shulchan Aruch também. Ele viu que o Rabbeinu Yosef Karo já escreveu, e ele simplesmente acrescentou a tradição europeia daqueles casos que o Shulchan Aruch traz, e as diferenças são poucas, mas existem. Às vezes os judeus europeus rigoram um pouquinho mais, às vezes eles facilitam um pouquinho mais, e na prática chegamos no assunto que o que devemos estudar, o que as mulheres devem estudar. E é claro que depois do Arizal, que foi a última palavra, último posek em Kabbalah, depois do Rabbeinu Yosef Karo, que foi o posek em halachá,
é claro que já vieram mais detalhes. Como, por exemplo, o Alter Rebbe, Rabbi Shneur Zalman de Liade, ele foi o primeiro Rebbe de Chabad. Chabad é uma linha chamada Chokhmah Binah Adat, que na Sefirot, ele inclusive fez um esquema da Sefirot de cima para baixo aqui atrás. Na Sefirot, quando você fala sobre Chokhmah, que é a primeira Sefirah, você está falando sobre a emanação da sabedoria. Quando você fala sobre Binah, você está falando sobre essa sabedoria já colocada em ordem. Quando você fala sobre Dat, você está falando sobre a conscientização, quer dizer, a ligação entre essa sabedoria e a prática. Então, o Alter Rebbe, ele pegou os Ketvei Arizal, pegou as escrituras do Arizal, pegou o Zohar, o Arizal, todos os livros de Kabbalah, e ele fez disso uma nova linha de estudos chamada de Hassidut. Começa com o Baal Shem Tov, depois com o Maggid de Mezritz e depois com o Alter Rebbe. E o que eles têm em comum? Tanto o Arizal quanto o Rabbeinu Yosef Karo, tanto o Alter Rebbe ou quanto no passado a Mishnah e a Gemara, esses sábios que escreveram os livros principais, eles viveram em épocas turbulentas. O Rabbi Yehuda Nasi não precisa te dizer que a época dos romanos para nós foi uma época horrível. O Rabbi Shimon Bar Yochai, para escrever o Zohar, ele passou 13 anos escondido dos romanos, ele e o filho dele dentro de uma caverna, estudando assuntos mais profundos da Torá, até que ele chegou a escrever o Zohar posteriormente. O Rabbeinu Yosef Karo, sobrevivente de Inquisição, e o Arizal também era dessa época. Dizem nossos Rebes que o motivo que o Baal Shem Tov nasceu na Ucrânia foi porque na Ucrânia foi derramado o sangue judeu B'Mesirus Nefesh. Os judeus morreram lá por serem judeus. Quer dizer, foi um lugar horrível para o nosso povo. E depois o Maggid de Mezritz também estava na Ucrânia. Quer dizer, esses piores lugares e nessas piores situações, Hashem indenizou o nosso povo, deu para nós as maiores bênçãos espirituais como consequência dessas maiores tragédias materiais. Então surgiu um novo método de se estudar Kabbalah, que é a Hassidut. A Hassidut já coloca a Kabbalah, o que a Kabbalah era uma mesa posta, ela já te coloca no prato. Ou seja, o Arizal, o Zohar escreveu de uma maneira que ele te traz o supermercado inteiro. O Arizal, ele já colocou cada ingrediente no lugar, colocou uma mesa posta. O Alter Rebbe já te coloca no prato cada coisa. Essa que é a diferença. Agora vamos para as mulheres. O que as mulheres precisam estudar? O Shulchan Aruch, ele nos inovou uma coisa muito interessante. O nosso hoje, Baruch Hashem, o que ele inovou? Ele só trouxe no livro dele, o Rabbeinu Yosef Karo, nesse livro chamado de Shulchan Aruch, que é a mesa posta, ele só trouxe as leis práticas. Daqui a gente entende que não vamos ter tempo para estudar tudo, então vamos estudar pelo menos o que a gente precisa fazer na prática. Então, as mulheres, elas já são muito elevadas espiritualmente, algumas coisas elas já não precisam fazer. A mulher não precisa colocar tefilim, a mulher não precisa ir de tzitzit. Então, ela tem menos obrigações do que nós. Então, toda essa parte teórica da Torá, todas as discussões da Mishnah e da Gemara, antes de ser tomada uma decisão, as mulheres, isso para elas, não tem necessidade delas estudarem. Por quê? Porque o mandamento de estudar a Torá, Ve'agita bo yomam v'layla, que nós temos que estudar a Torá dia e noite, ele é um mandamento que já te traz um tempo determinado, e todos os mandamentos faça
que tem um tempo determinado, não tem como obrigar uma mulher a fazer isso, porque a mulher tem que cuidar das crianças. Se você falar para ela, olha, agora chegou a hora que você tem que rezar com o minyan, 10 pessoas na sinagoga. Ela vai falar para o marido, fica aqui com as 10 crianças, eu vou rezar na sinagoga. Aí o marido vai falar, olha, desculpa, você tem um leitinho para dar para as crianças e eu não tenho, né? Então, se você for para a sinagoga, o neném vai ficar chorando de fome. Então, a Torá Hashem já planejou tudo isso, já deu para a mulher uma sensibilidade de alma maior para que ela não precise cumprir esses mandamentos que têm um tempo determinado. Mas os mandamentos que ela precisa cumprir, ela precisa saber as halachot, as leis judaicas em relação a esses mandamentos que ela precisa cumprir como mulher. Então a mulher tem que comer kasher, ela tem que saber as leis de kashrut. A mulher tem que guardar o Shabbat, ela tem que saber as leis de Shabbat. A mulher tem que guardar a pureza familiar, ela tem que saber as leis de pureza familiar. A mulher tem que guardar as festas judaicas, ela tem que estudar as leis das festas judaicas. Mas todo o debate da Mishnah e da Gemara é considerado um mandamento de estudar a Torá, e isso ela está isenta. Então ela não precisa estudar os debates da Mishnah e da Gemara, ela precisa estudar somente a lei na prática. E leis de Shabbat, leis de Kashrut, leis de Tarat HaMishpachá, o que tanto o homem quanto a mulher precisam cumprir também. Mas leis de Tefilin, leis de Tzitzit, coisas que só os homens precisam, isso ela não precisa então estudar essas leis. Mas o lado oculto da Torá, que é representado na nossa geração pela Torá Hassidut, esse lado oculto da Torá, o que ele nos traz? Ele nos desenvolve amor a Deus e temor a Deus. Por isso que o nosso patriarca, Avraham Avinu, ele ensinava o lado oculto da Torá. Ele ensinava para as pessoas, não adianta você saber que tem um Deus só. Deus me livre, tem gente que só reza para o sol, ele é monoteísta, ele só reza para o sol. O outro é monoteísta, só reza para a lua. O outro é monoteísta, só reza para um jacaré. Não adianta a pessoa ser um monoteísta. A pessoa tem que saber o que é Deus. Porque estudando o lado oculto da Torá, isso vai trazer para a pessoa amor a Deus e temor a Deus. Esse temor não é temor que Deus não é temor estilo idolatria. É um temor, se você entra no palácio do rei, você não vai cuspir no chão, né? Você vai tomar cuidado com o que você fala, vai falar bonitinho, não vai gritar, berrar, falar palavrão, que você é uma reverência esse temor. Não está se tratando de temor, eu vou fazer errado, Hashem, Deus vai me jogar uma cadeira. Não é isso. Se você faz errado, o que você faz errado já está amarrado na cadeira. E Hashem, ele fala para você, não faz errado para a cadeira não cair em cima de você. Não é que Deus vai te jogar uma cadeira. Deus já está vendo a consequência. Que cada coisa errada está ligada a uma consequência errada também. Então, na prática, as mulheres também têm que estudar Hassidut, que é o lado oculto da Torá, representado na nossa geração pelo Tânia, pelas escrituras dos Rebes de Lubavitch, Baal Shem Tov, Magid Mesrit, o Alter Rebbe, Mittler Rebbe, Tzemach Tzedek, e daí para diante até chegar no nosso Rebbe. E, na prática, a mulher tem que estudar também esse lado oculto da Torá, que tanto quanto os homens têm que estudar o lado oculto da Torá, porque isso traz para nós amor a Hashem e temor a Hashem. Temor é a reverência, né? E amor a Hashem, porque se a pessoa não estudou o lado oculto da Torá, ele não sabe o que é Deus. Ele vai amar o quê? Ele não sabe o que é, não sabe do que se trata. Então, na prática, o que a gente deve fazer? Que devemos dar um ênfase nas leis práticas e no lado oculto da Torá.
leis práticas, o que a gente precisa fazer na prática, e o lado oculto da Torá, porque na prática nós temos que ser verdadeiros monoteístas, rezar só para Deus. Então por isso a gente tem que saber o que é Deus, a gente tem que saber do que se trata. Deus me livre, sabendo as idolatrias lá, eles acham que Deus estava no céu, não sabia o que estava acontecendo na terra. Olha o limite do coitado. Depois ele nasceu como homem, coitado, para saber o que o homem sofria, e ficou sem Deus no céu. Não estavam precisando lá de Deus. Depois mataram ele aqui, ficou sem Deus no céu, sem Deus na terra. Então olha o conceito, o que eles acham que é Deus, eles ainda acham que aquilo vai ajudar eles, Deus me livre. E na prática a pessoa pode ser um monoteísta, ele pode acreditar só em Deus e achar que Deus não tem capacidade nenhuma, como no caso da idolatria. Eles comparam a criação do céu e da terra a um artesão que fez um artesanato. Depois que o artesão fez o artesão morreu, o artesanato continua existindo. Então eles acham que Deus já é desnecessário, e Deus é limitado, Deus é um incapaz, e etc, etc. Não vamos entrar, não vamos afundar no bueiro. Mas, na prática, se você não sabe o que é Deus, como você pode amar a Deus? Se você não sabe o que é Deus, como você pode ter temor a Deus? Como você pode sentir aquele friozinho na barriga, que olha, Deus está em todo lugar, tenho que me comportar, dentro de casa também não vou poder gritar, berrar, falar palavrão, porque Deus está aqui também. E isso, o que te traz, é a Torá da Hassidut. Por isso que as mulheres são obrigadas a estudar Hassidut também. Então, quando uma mulher, uma grande Rabbanit, ela dá uma aula de Hassidut do lado oculto da Torá, olha, parabéns. Ela dá uma aula de Halachá, leis de Shabbat, leis de Kashrut, parabéns. Ela dá uma aula de o que a gente chama de Chumash, né? Vamos usar esse nome Torá. Torá pode ser usado no nome genérico, ou pode ser usado para o Pentateuco, para os 24 livros que são chamados de Torá escrita. Então ela dá uma aula de Chumash, da Parashá semanal. Baruch Hashem. Agora, uma aula de Mishnah, que são os debates, uma aula de Gemara, isso já entra na classificação de mandamentos que foram dados para o homem, que é o mandamento do estudo da Torá, que tem a ver com os homens, não tem a ver com as mulheres. Então isso as mulheres não precisam ensinar. Mas o lado oculto da Torá, o Tânia, as mulheres são tão obrigadas a estudar Tânia quanto os homens. As leis básicas da Torá, as leis práticas que tanto os homens quanto as mulheres têm que cumprir, elas são tão obrigadas quanto os homens. E o Chumash, que é, vamos chamar isso de Torá, Pentateuco, é número 5 em grego, provavelmente. Chumash, a palavra Chumash quer dizer Hamesh, 5 livros de Moshe Rabbeinu, e isso as mulheres ensinam o Chumash com explicações racídicas, explicações do Rebbe. Parabéns. Essas coisas são básicas tanto para homens quanto para mulheres. E desejo a todos vocês que no mérito do estudo da Torá, que Hashem dê a vocês muito sucesso, muita saúde, muito dinheiro, felicidades judaicas de toda a família, grandes milagres em grande estilo. O estudo da Torá, o principal dele é colocar isso na prática. Ou seja, a gente estuda para fazer. Atzlachá, briut, panasá, beshefa, bekol tov.